ouvintes do Direto ao Ponto, seja bem-vindo. Eu sou a Camila Pessoa, repórter do Correio Rural, e hoje vamos falar sobre as expectativas para o setor agropecuário em 2023. Para tratar desse assunto, buscamos dois especialistas, o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ou FARSUL. Olá a todos os ouvintes do podcast. E Nilson Costa, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, ouvinte do Jornal Correio do Povo. Antes de entender o que esperar para a economia em 2023, é importante saber com que volume de safra vamos estar lidando. A previsão da Conab para a safra brasileira de grãos de 2022/2023 é de uma colheita de 308 milhões de toneladas, 14% a mais do que a safra de 2021 e 2022. Da Luz explica essa expectativa. Nós deveremos ter uma safra bastante grande em nível nacional, passando dos 300 milhões de toneladas pela primeira vez, o que é uma grande marca. Nós estamos conseguindo produzir num tempo cada vez menor 100 milhões de toneladas a mais. Estamos conseguindo, através da tecnologia, através da ciência, através de novas formas de manejo, enfim, ampliar bastante a nossa produção. Mas sem dúvida, a mudança de ano também traz uma mudança de governo e que traz desafios importantes no cenário nacional. Eu diria que, de positivo, nós temos uma safra grande. Para o Rio Grande do Sul, a Emater RS Ascar e o IRGA estimam produção de 40,8 milhões de toneladas, aumento de 58,6% em relação à safra anterior, de 19,89 milhões de toneladas. A intenção dos produtores aqui no Rio Grande do Sul é colher acima de 40 milhões de toneladas, virar a página dessa estiagem horrorosa que nós tivemos em 2022, ter uma grande safra de inverno em 22, ter uma safra de inverno ainda maior em 23, melhorando o uso do nosso solo, intensificando a nossa produção, reduzindo os nossos custos fixos, aproveitando as oportunidades internas e externas para essas novas produções. Expectativas de uma grande produção para essa safra geram otimismo no setor, mas só isso não garante bons retornos aos investimentos dos produtores. Um aspecto que pode colocar isso em jogo e preocupa a FARSUL é a gestão da economia brasileira a partir do ano que vem. São políticas econômicas absolutamente excêntricas, acientíficas, que não funcionam, e todas as vezes que foram tentadas deram muito errado, como aconteceu no Brasil, recente. Da Luz se refere à teoria monetária moderna, mencionada no texto de embasamento para a PEC de transição do senador do PSD, Alexandre Silveira, mas depois retirada do documento, após críticas. Também objeto de estudo de economistas membros do grupo de transição do governo eleito, a teoria pressupõe uma maior liberdade do Estado para emitir moeda e aumentar gastos públicos. A preocupação de Da Luz é de que a utilização da teoria para embasar decisões econômicas do próximo governo produza resultados semelhantes aos da nova matriz econômica, modelo utilizado no governo de Dilma Rousseff e apontado como uma das causas para quedas no PIB e aumento da inflação. Nós estamos, neste momento, com uma economia crescendo, nós estamos gerando empregos e, consequentemente, diminuindo o desemprego, estamos em níveis de desemprego semelhantes àqueles que tínhamos antes da crise causada pela nova matriz econômica, que começou lá em 2009 e cujos efeitos foram ser totalmente materializados a partir de 2015, com PIBs negativos. Então, nós conseguimos, inclusive, ultrapassar com o PIB. O PIB brasileiro, em 2022, ele voltou para os patamares que era em 2014, antes dessa crise toda que o Brasil viveu, a maior depressão econômica da sua história. Isso causado por políticas econômicas do governo Lula II, no segundo mandato do ex-presidente Lula, e pela ex-presidente Dilma. E aqui nós não estamos criticando as pessoas em si,
nós estamos criticando más políticas econômicas. Esta equipe de transição, ela não é o governo, ela é uma equipe de transição. Entretanto, as sinalizações que estão sendo feitas é de políticas, agora não mais com a nova matriz econômica. Agora eles acharam uma nova nomenclatura para fazer as mesmas coisas. Agora é a moderna teoria monetária, que de moderno não tem nada. Então, quando nós vemos na equipe de transição, nós temos discussões de políticas econômicas de má qualidade, isso preocupa o agronegócio. Primeiro porque nós não somos uma ilha, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, é aqui que a gente vive, produz, paga impostos e criamos nossos filhos. Então, essa é a primeira razão. Mas tem uma segunda razão, que é absolutamente setorial, que diz respeito ao desempenho das vendas internas. Quanto maior o crescimento econômico do Brasil, mais e melhor as pessoas vão se alimentar. Quanto menor for o desemprego, mais e melhor as pessoas vão se alimentar. Quanto menor a pobreza, mais e melhor as pessoas vão se alimentar. Então, o crescimento econômico para o setor do agronegócio é importantíssimo, porque quanto melhor for a economia, mais e melhor as pessoas vão se alimentar. Maior será a demanda pelas nossas produções. Então, sem dúvida, nós queremos, e tratamos bastante isso na nossa coletiva, ter boas políticas econômicas. Interessa se o governo é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de cima, se é de baixo, pouco importa. O que nos importa são boas políticas econômicas. E não é isto que nós estamos vendo na equipe da equipe de transição, e logo não sinaliza bem para o futuro próximo. Ao mesmo tempo, o professor Nilson Costa, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Santa Maria, não tem a mesma preocupação com a mudança de governo. Nós estamos aí com o presidente Lula assumindo a presidência da República, e na minha perspectiva não existe nenhum tipo de preocupação, sobretudo porque é um político que já governou o país por 2 mandatos, e nesses 2 mandatos estimulou fortemente o agronegócio, né? Tanto na concessão de crédito para viabilizar aí a compra de máquinas e equipamentos, quanto também na abertura de mercados. Importante lembrar que foi na época do presidente Lula, principalmente, né, não unicamente, mas principalmente na época dele, que novos mercados foram abertos para o agronegócio. Então, as comercializações, as negociações com a China, com o Oriente Médio, com outros países asiáticos e também aqui a nível do Mercosul avançaram significativamente. E, obviamente, que novos mercados internacionais contribuem decisivamente para o aumento da renda dos produtores rurais. Apesar de existir um certo receio por parte do produtor rural relacionado a algum tipo de taxação, né, sobre exportações, até o presente momento a gente não verificou nenhuma manifestação nesse contexto, né? Estou gravando aqui no dia 5 de dezembro de 2022 e até hoje, né, nenhuma sinalização concreta que aponte para a cobrança de impostos de exportação. Agora é importante destacar que pelo histórico, né, que nós temos do presidente Lula, a gente observa que existe aí um perfil que vai dialogar com o Congresso Nacional, que vai buscar o entendimento em todas as matérias, principalmente aquelas que são mais complexas. Então, no meu entendimento, até o presente momento, nós não temos aí nada consolidado em relação ao aumento da carga tributária, né? Pelo contrário, talvez o que se tem aí é um estímulo ainda maior, principalmente em relação a crédito para pequenos e médios produtores. Outro fator que pode afetar a rentabilidade da safra é o custo de produção. Desde 2021, o setor já vinha enfrentando uma alta nos custos, em especial dos fertilizantes. Esse aumento ocorreu por uma expectativa de falta desses insumos devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia, mas a previsão não se concretizou e, agora,
o índice de inflação dos custos de produção, calculado mensalmente pela Farsul, já está na 5ª queda consecutiva. O que acontece é que grande parte dos agricultores já havia comprado insumos antecipadamente, temerosos de que os preços subissem ainda mais. A inflação dos custos do ano de 2022, que pegou a safra 20, ao longo de 21, que pegou a safra 22, aumentou 51% no seu pico. Então, qualquer coisa, mesmo a manutenção desses preços, deixa a safra em níveis bastante caros. E isto mexe com a nossa expectativa de rentabilidade. A safra plantada com esta magnitude de preços, muitas vezes causa uma ilusão monetária. A pessoa lá está vendendo o seu grão, sei lá, vou dar um exemplo aqui, soja, por exemplo, está vendendo a R$180, e R$180 há um ano, 2, 3 atrás era um preço inacreditável, era um preço imenso. Só que R$180 hoje ele paga os custos e deixa uma margem muito pequenininha, perto do que esses mesmos 180 deixavam há 1, 2, 3 anos atrás. E justamente por conta do aumento dos custos de produção. Então nós estamos imaginando que a safra 22 ela será uma safra em níveis mais baixos de rentabilidade. E a 23 ela poderá melhorar um pouco, ela pode melhorar um pouquinho a rentabilidade em relação à safra 22, mas nada perto do que aquilo que nós vimos em 2020, por exemplo. Então, entender o que se desenha para 2023 requer olhar também para o cenário internacional. Nesse sentido, a pandemia de Covid-19 ainda é um problema importante, mesmo com o fim das restrições sanitárias em grande parte do mundo. A pandemia é um problema da humanidade, né? Não é um problema só do agro. E quando nós pensamos que ela reaparece com novas variantes, com novos surtos, e isto traz uma preocupação muito grande para toda a sociedade global. Mas não tenha dúvida que o agronegócio ele tem essa espada sobre a cabeça, porque políticas de Covid-0, como, por exemplo, que estão sendo implementadas na China, elas fazem com que a China cresça menos. E a China crescendo menos, ela faz com que a Ásia, e principalmente o Sudeste Asiático, os países que ela tem relações mais próximas, também cresçam menos. E nós temos nesses países grandes compradores do Brasil. Então, nós exportamos menos para a China, por exemplo, em 2022, do que tínhamos exportado em 2021, sobretudo soja. Soja foi 9% menos. Então, essa queda nas importações aconteceu por conta das políticas de Covid-0. Então, a pandemia ela continua sendo um problema para nós. É bem verdade que nessas últimas semanas, nós tivemos declarações do governo chinês de que não teríamos mais a política de Covid-0, que ela seria substituída, enfim, por outras políticas. Mas, enfim, num ambiente de incerteza que ainda causa a pandemia, nós sempre ficamos com essa preocupação. Sem ter política de Covid-0, nós não temos dúvida que tem um potencial imenso da nossa demanda continuar crescendo e recuperar, pelo menos, a demanda que nós perdemos em 2022. Mas, claro, estamos lidando com o incerto. Agora, o nosso cenário central, sem dúvida, é a China sem políticas de Covid-0, voltando a crescer a taxas próximas de 5%, 6%, e com isso ampliando a demanda pelos nossos grãos, pelas nossas carnes, pelos nossos produtos, pelos nossos alimentos de uma maneira geral, e reequilibrando a nossa balança e as nossas relações, não só com a China, mas com o mundo. Quanto à possibilidade de novos surtos generalizados da doença no Brasil, Costa está otimista. Apesar de nós observar aí o surgimento e intensificação, em alguma medida, de alguns focos em alguns países e regiões, é importante destacar que o mundo e o Brasil, de modo específico, está relativamente preparado, né? Estamos aí com vacinas, com ciência, com tecnologia, e acreditamos nós, né, que por mais que se recrudesça novamente um surto de Covid-19,
nós teremos melhores condições, né? Teremos melhores condições para enfrentar. É bem verdade que durante esse ciclo da pandemia nós tivemos elevação nos preços, né? Em boa medida, grandes perdas, né? Para as famílias, grandes perdas humanas, e uma desestruturação das cadeias produtivas em nível global. Por outro lado, tivemos aí um ganho de experiência, né? E nesse contexto, né, estamos aí mais preparados para possíveis desafios. A situação europeia também precisa ser observada de perto, segundo os especialistas. Agora o mercado oscila e ninguém pode garantir nada em relação a preço futuro, né? Principalmente porque nós vivemos momentos que são propícios, né, para apresentarem fatos novos. E isso pode ser verificado principalmente com relação ao conflito, né, ainda existente entre a Rússia e a Ucrânia, né? Apesar desse conflito já ter encontrado seu ápice, né? Acreditamos nós que ele tenda, digamos, a se extinguir em médio prazo, né? Principalmente porque já existem sinais também no sentido de potências como os Estados Unidos buscarem a Rússia para eventualmente discutir os termos para o fim da guerra, né? Ou seja, então, pela primeira vez no conflito, a gente está vendo aí uma sinalização nesse contexto, né? Principalmente porque a Europa também passa por um período um pouco mais complicado de inflação. Enfim, essa guerra ela acaba trazendo uma desestruturação, ela acaba trazendo efeitos colaterais para a economia mundial e principalmente europeia, né? Então, acreditamos nós que ela tenda, pelo menos, a se arrefecer. A economia europeia ela é pule de 10, que vai entrar em recessão, e logo. E essa recessão que deve acontecer na Europa e talvez aconteça também nos Estados Unidos, mais para o final do ano de 2023, ela traz uma perspectiva de menor crescimento mundial. Então isso tudo afeta o agronegócio. O agronegócio brasileiro ele é conectado no mundo. Então o que acontece no mundo como um todo é super importante para os nossos resultados. E aí quando nós vemos restrição de gás, nós vemos restrição de produção industrial. E se nós temos restrição de produção industrial, nós temos também problemas com fertilizantes. Mas eu não acredito que nós teremos problemas como nós tivemos num passado não muito distante. Acredito que aquele risco de escassez nós não vamos viver mais. O que poderá acontecer, e que talvez até seja razoável de se esperar, como nós estamos importando no segundo semestre de 2022, bem menos do que nós importamos no primeiro semestre de 2022 de fertilizantes, esses preços que estão em queda porque há um desajuste entre oferta e demanda, tem mais oferta do que demanda. Mas à medida que nós importamos menos, nós vamos ajustando essa oferta. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter um equilíbrio, esses preços vão parar de cair, e aí nós estaremos comprando fertilizantes para safrinha no Brasil, nós estaremos comprando fertilizantes para a safra 2024 no hemisfério norte, e aí nós podemos ter um novo ciclo de alta, mas aí dentro de uma normalidade. Quero dizer com isso que essas quedas de preço que estão acontecendo nos fertilizantes, na nossa opinião, ele está com os dias contados. Em algum momento ele vai, não só os preços vão parar de cair, como também vão começar a subir. Por isso que é importante o produtor estar atento a esta análise que nós estamos fazendo aqui, para justamente ajudá-lo a comprar os seus insumos da melhor forma possível, visando o plantio da próxima safra. E estas são as perspectivas para o ano de 2023. Desejamos ótimas festas para você e fique ligado no Correio do Povo, tem novidade vindo por aí. Este
Direto ao Ponto teve produção de Camila Pessoa e Nereida Vergara, coordenação de Nereida Vergara e Márcio Gomes, apresentação de Camila Pessoa e edição de Mariana Neck. Obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima!